Olá, amigas e amigos produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um Mundo Agro. Hoje, na cidade de Palmas, viemos até a Granja BS, onde aqui existe a produção de ovos com galinhas free range, ou seja, livres da gaiola. Criadas essas aves como tipo caipira, trazendo um ovo de qualidade, produzido na cidade e consumido rapidamente. Vocês vão verificar as aves que recebem os bons tratos. Isso é fundamental, retirando o estresse para que ela aumente a sua produtividade e a qualidade do alimento que será servido à nossa população. É importante lembrar que a Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou um dado oficial que no ano de 2021 o Brasil produziu 54 bilhões de ovos, ou seja, 4 bilhões e meio de ovos por mês, 150 milhões de ovos por dia, 6 milhões 250 mil por hora. E enquanto vocês estiverem assistindo o Mundo Agro, que tem uma duração de 30 minutos, o Brasil estará produzindo 3 milhões 125 mil ovos exatamente nesse tempo do Mundo Agro. Vai ser um bom programa. Fique conosco. Vamos para um rápido intervalo comercial e o Mundo Agro começa já já. Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Sicredi. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Sicredi. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Mundo Agro aqui em Palmas, na Granja BS, Borges e Schmidt. Exatamente. Não esqueço por causa do nome do revólver, tá bom, Douglas? E nós estamos aqui porque a produção de ovos de uma forma diferente, de uma maneira diferente, com alta sustentabilidade e procurando o bem-estar do animal. Vocês observam que as galinhas aqui elas estão soltas, são criadas como frango caipira. Elas vão no quintal, nos pastos, se alimentam das gramíneas, tem a ração. Então um tratamento todo especial para produzir um ovo também especial. Douglas, como é que surgiu essa ideia de criar galinhas e produzir ovos? Bom, obrigado, César, pela visita. A gente se sente honrado em ter o senhor aqui novamente, sua equipe, tá? E a gente fica feliz também em poder falar desse assunto, ó, que é um assunto que a gente inicialmente foi mais por curiosidade, tá? Que a gente via que o consumo de ovos que a gente tinha aqui em Palmas, a gente sempre consumiu ovos por ser um alimento de qualidade, mas a gente percebia que a procedência dos ovos era externo ao estado do Tocantins, não era produzido um ovo local e por consequência dificilmente a gente achava ovos com qualidade. Então isso foi impulsionado quando a gente teve filho aqui e que foi direcionado uma alimentação bastante saudável para os filhos. E aí a gente encontrou esse problema de não termos ovos de qualidade aqui. Então a gente foi atrás, foi vendo a possibilidade e surgiu a viabilidade financeira de entrar nesse negócio de fato. Então foi uma necessidade com a curiosidade que a gente foi atrás e foi pesquisar, né? O Douglas é engenheiro agrônomo, já é do ramo, né? Trabalhava em uma empresa multinacional e já estava dentro do processo e resolveu junto com a sua esposa de entrar. Essas galinhas são chamadas de free range. Exato. Livres de gaiola, é isso? Exato, elas são denominações provindas principalmente do inglês, tá? E são criações que iniciaram o processo de galinha livre de gaiola e depois galinhas soltas, principalmente na Europa,
e depois Estados Unidos. Então quer dizer que são galinhas livres. Pode ser um sinônimo aqui, César, ao galinha caipira, tá? Todavia aqui que essas galinhas aqui tem um pouco diferente do galinha caipira, que a gente conhece aqui tradicionalmente. A gente tem um protocolo de vacinação muito rígido aqui, tá? Então ela tem um manejo de caipira, mas tem um protocolo de vacinação muito rigoroso, tá? Porque a gente tem que entregar um ovo de qualidade com segurança. E além disso a gente fornece a nutrição também balanceada, né? Toda a nutrição que a ave precisa diariamente a gente fornece na ração. Com insumos, enfim, de qualidade que a gente preza, né? Para ter um produto final a gente tem que ter insumos de qualidade. Então, mais ou menos que tem esse conjunto de alimentação bastante balanceada, equilibrada, com galinhas soltas e com protocolo de vacinação muito rigoroso para nós aqui. Agora vocês observam que são galinhas bastante dóceis, né? Sim. E eu olho essa aqui, eu achei que era um carijó, não é carijó, né? E essa vermelhinha, qual é a raça? Essa raça aqui, ambas são a raça Novo Gen, tá? A gente compra de uma empresa provedora de genética e elas são, segundo eles, essa vermelha aqui, ela é uma sobrinha da Isa Brown, que é uma linhagem muito conhecida historicamente, né? Pela qualidade do ovo que ela dava e pelo índice produtivo que ela tinha, né? E essa aqui é uma variação dentro dessa linhagem que põe um ovo creme, tá? Só que ela acabou saindo branca, mas o ovo dela é creme e o ovo desse aqui é mais avermelhado. A cor do ovo é influenciado pela alimentação ou pela genética do animal? A cor do ovo é influenciado principalmente pela genética da ave, tá? Afeta também a cor do ovo, a alimentação e a idade da ave. Quanto mais idosa a ave, menor a pigmentação do ovo, tá? Externamente. Então, no início ela põe um ovo mais vermelhinho e depois fica um marronzinho claro, um avermelhado, um laranjado. Como claro. se diz na praia, vai descorando, né? Exatamente. Exatamente. Uma galinha dessa, ela tem uma ave dessa, tem uma vida útil como poedeira de quantas semanas? César, então, o que a gente escutou falar que comercialmente os lotes teriam até 80 semanas. Depois seria indicado o descarte. Essas aqui a gente está conduzindo até 100 semanas. E está tendo uma vida útil boa, satisfatória. Então a gente está levando além do que é indicado comercialmente. Então mais ou menos até 100, até 120 semanas a gente está conseguindo conduzir elas com índices produtivos aceitáveis, satisfatórios ainda. Não vou contar para o pessoal do imposto de renda, nem para o fisco estadual. Quantas galinhas nós temos aqui hoje? Hoje a gente tem na casa de 2.000 aves. 2.000? 2.000 aves. Em produção, e está entrando mais um lote de 2.000 aves. Então vão ser 4.000 aves em produção. Exatamente. Com uma produção esperada aí na casa de 3.000 ovos por dia. Seria um índice de produção aí de 70%. Aves mais idosas, mais velhas, põe aí na casa de 50%. E lote novo, quando entra em produção, põe aí 85%, chega até 90%, em média. Eu estou vendo o rapaz fazer a colheita aqui dos ovos. Coleta. Eu vejo a coleta, né? Sim. E eu estou vendo os ovos aí vermelho, branco, creme. Isso na hora da classificação tem custo diferente para o consumidor? Não tem. A gente fez isso, César, por causa que a gente preza muito o bem-estar animal. Então até há pouco você ouviu um galo cantando aqui, né? Então a gente tem a presença de macho junto aqui e a gente não tem somente uma linhagem. Aqui a gente tem duas linhagens, duas raças de aves. E futuramente a gente está trabalhando para termos 4 raças de aves juntas, né? Prezando aí a ter um mix entre as aves e também valorizando o nosso produto final. Para encerrar esse nosso primeiro bloco, eu sei que aqui elas têm um bem-estar muito grande. Mas eu ouvi aqui, quando eu entrei, música no galpão. Essa música reduz o estresse, aumenta a produção, melhora a qualidade do ovo. Por que a música? Sim. A gente tem a música, tecnicamente falando, é constância de ruído.
Se a gente consegue ter os animais numa constância de ruído, a hora que tiver um cachorro latindo, elas não vão se assustar com isso. Então melhora a ambiência delas, diminui o estresse. E a ave com menos estresse, com alimentação equilibrada, um ambiente adequado, ela vai entregar um produto final de mais qualidade. E é isso que a gente procura entregar para o nosso consumidor final. Vocês estão vendo que as instalações são simples, não tem nada daquela estrutura de galpão, de gaiolas, de estrutura grande, não é? Mas altamente produtivo. Vocês vão conhecer melhor agora a granja BS. Nós vamos mostrar os ovos, os detalhes e o tratamento especial que essas aves recebem. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano, com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Vamos falar aqui com a doutora Caroline, que concilia a advocacia com a granja cuidando dessas aves. É lógico que o trabalho feminino, a sensibilidade feminina, ajuda muito quando é para falar em bons tratos aos animais, não é? Doutora Caroline, me fala mais detalhes disso aqui. É prazeroso ver essas galinhas pastoreando ao invés de estarem presas numa gaiola? Isso é muito satisfatório, né? Os cuidados que a gente tem com as nossas aves. Isso torna justamente uma produção de qualidade, seu Ralu, né? Fazendo com que tenha ovos de qualidade na produção, né? E isso a gente oferece para os nossos clientes e a gente recebe os feedbacks dessas pessoas, né? A principiar, né, que nós temos clientes que os filhos inicialmente tinham alergia a ovos e aos nossos ovos eles não possuem alergia. Isso porque, né, diante desse bem-estar, que é um sistema free range, livre de gaiolas, então eles têm acesso, além de uma alimentação balanceada, que é tudo de base vegetal, por isso a nossa autossustentabilidade aqui na produção da nossa ração, né? Mas principalmente eles têm acesso a gramíneas, né? A despeito de feijão guandu, alguns outros tipos de gramíneas, né? Que essas aves têm acesso e com isso tornando um alimento de maior qualidade, né? Fazendo com que justamente seja diferenciado de uma produção tradicional, que são aquelas produções de gaiola. A produção de gaiola dá o ovo tradicional e eu sei que existe no final da história uma diferença de preço. E é lógico, né, porque o tratamento que se dá aqui a essas aves, o trabalho, a mão de obra, é diferente. Lá no convencional,
A galinha, a ave coloca os seus ovos, eles descem numa esteira, tudo automático, já cai numa caixa. Aqui não, elas botam numa casinha, o funcionário vai lá colher o ovo de um por um, tudo com zelo. Evidentemente que essa alimentação, como semelhante à alimentação de uma galinha caipira, também faz a diferença do ovo, na coloração da gema, nas vitaminas que tem o ovo e tudo mais. Então tem essa diferença de preço. O outro ovo tradicional é muito utilizado nas indústrias, né? Na panificação, as panificadoras faziam o bolo, faziam o pão de queijo, aquela coisa industrial. Para o consumo humano direto a gente observa isso. A senhora tem informações de que há satisfação do consumidor de pagar às vezes um preço melhor pelo ovo que é produzido aqui? Sim, com certeza, né? O que a gente tem percebido dos nossos clientes, que os nossos ovos são praticamente mais gourmets, né? São ovos realmente de valores mais agregados, diante de toda essa explicação que o seu Halum deu, né? Principalmente porque a gente precisa de mais mão de obra do que uma tradicional granja, né, de produção de gaiolas. Aqui eu preciso que tenha um funcionário para fornecer a ração, eu preciso de um funcionário que faça a ração, preciso de um funcionário que vá lá e colha os ovos, né? Retire os ovos dos ninhos. E principalmente as aves são livres, né? Tendo ela acesso a várias e vasta vegetação que a gente tem aqui na fazenda. Então, desde o milho que a gente planta, elas têm o acesso, desde uma gramínea, desde um outro tipo de plantio, que é tudo revertido na alimentação. E como aqui são divididos por lotes, né, lotes de galinhas, né? Então, conforme a idade delas, o que a gente percebe que cada lote, a gema, ela tem uma coloração diferente. Porque às vezes um lote ela tem acesso a uma gramínea diferente, a uma alimentação diferente, todas recebem uma alimentação balanceada, tudo em base vegetal, que isso se encarece mais, porque uma produção tradicional de gaiola, as rações ofertadas normalmente é base animal, né? Que isso deixa um pouco mais em conta. Como a nossa primazia aqui do bem-estar e da qualidade de alimentação seja toda de base vegetal, então com isso faz com que a coloração muda e os nutrientes dos ovos caipira, que é o nosso sistema de criação, também altere diferentemente das convencionais. Tem uma coisa que eu fiquei curioso, eu devia perguntar até para o Douglas, mas eu esqueci, vou perguntar para a senhora. Eu sei que a senhora também acompanha bem isso. Aqui deve ter um sistema um pouco de perdas, né? Porque as galinhas também, como elas não ficam em gaiolas, elas podem botar o ovo fora da casinha, lá do barracão delas, e aí não tem o controle disso. Tem também os predadores, né? Uma raposa que chega para comer uma galinha, para comer os ovos, tudo isso aumenta custo. Exatamente. A produção ela é monitorada, né? Então a gente tem uma base de quantidade de galinhas por lote, quanto mais ou menos de ovos elas botam. Ao final do dia, tudo isso é passado por uma planilha para ver justamente quantos ovos aquele lote botou. Se verificarmos que a quantidade de ovos não condiz com a produção, com a idade que elas têm, é aí onde acende a luzinha vermelha, né? E é onde a gente tem que verificar onde que está havendo perdas. Se elas estão botando em outros lugares, já que elas são livres, né, em algum matinho, alguma coisa nesse sentido, se há predadores, para justamente resolver essa questão. Mas para que isso aconteça, tem que realmente haver um pouquinho, né, da perda para a gente notar essa situação, já que elas não são de gaiolas, né? Tá bom, as aves aqui, elas são apenas para a produção, para o consumo, né? Tem poucos galos aqui. Exato. E portanto, como os ovos não são galanados, então não tem aves chocando ovos aqui. Mas aconteceu uma, é esse caso que nós estamos mostrando aqui, dessa galinha com os pintinhos. Foi a primeira vez que aconteceu na granja? Isso, nós já estamos em produção há quase 3 anos, e como os nossos ovos são comerciais, né, e são poucos ovos galados, já que quando a gente compra a genética, a gente compra apenas frangas de ovos de postura, né, então por certo viria só galinha. Porém, né, sempre na quantidade que a gente compra vem um ou outro galinho que a gente acaba deixando, né, justamente para deixar, minimizar essa questão de deixar mais possibilidade de bem-estar animal. Todavia, ontem fomos agraciados, né, que eu acho que isso foi realmente uma bênção, né, de estarmos aqui e verificarmos que uma galinha apareceu com 4 pintinhos, né?
E isso realmente nunca havia acontecido, até porque não existe essa possibilidade, né, delas chocarem esses ovos, mas nesse caso aconteceu e ela agora está sendo o nosso mascote com os 4 pintinhos aqui da granja. É a natureza, né? Você vê o que a natureza faz. Ela, com instinto materno, tratou de esconder os ovos, não é? Isso. Chocou e trouxe a surpresa, veio com os pintinhos. Mas muito bom, vamos continuar aqui na Granja BS. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano, com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Estamos iniciando o nosso último bloco. É uma pena, porque o assunto aqui é maravilhoso. Doutora Caroline, Douglas, chegamos agora na parte comercial. Os ovos são embalados, estão sendo comercializados somente na cidade de Palmas, portanto, é uma produção de Palmas e comercializado somente em Palmas porque a produção não atende toda a necessidade do mercado. A demanda é muito grande. Me explique como é que chegamos a essa embalagem e por que os ovos têm coloração diferente numa mesma cartela. Bom, César, aqui, para a gente fazer a venda comercial dos ovos, a gente precisa fazer a lavagem dos ovos e a sanitização dos ovos. Tem que ser um produto limpo e seguro que a gente faz a comercialização do ovo. E a gente também faz a classificação do ovo pelo tamanho dele. Então a gente coloca numa classificadora, tá? E aí a gente tem diferentes classes de tamanho de ovo. Tamanho do ovo tipo essa, tamanho do ovo tipo grande, tipo jumbo, tá? E a questão das diferentes cores dentro da mesma cartela é em função das galinhas de várias raças, de várias linhagens lá no lote. São ovos caipira, então a gente não tem somente uma linhagem específica. Então essa variabilidade vem desde a produção do ovo lá no lote onde ele é originado, ou seja, lá no galpão de produção onde ficam alojadas as galinhas. Vamos lá, eu gostei desse clube de assinatura, de ovos. Exato. Como é que funciona isso? Então, nós também somos os primeiros a apresentar esse sistema de delivery aqui em Palmas, né? O primeiro clube de ovos caipira, né?
de Palmas. Então o cliente ele faz uma assinatura do tamanho dos ovos pretendido e da quantidade que ele pretende receber semanalmente. Então, isso é feito através de um aplicativo, tudo certinho, né? É feito um pagamento mensal, como qualquer tipo de assinatura, de jornal, de qualquer outro tipo de assinatura de prestação de serviço, de produtos. E aí ele é entregue na comodidade da sua casa, sem necessidade de estar pedindo, né? Dentro de um estojinho, vem com a data justamente da postura, o teor nutricional do ovo pretendido, né? E aí ele vira um clube de assinante, ganha alguns brindes também. Muito bom. Uma coisa que é importante a gente observar. Fora do Brasil, a gente encontra muitos ovos, já vem com um carimbozinho lá com a data de vencimento, a validade. No Brasil ainda é muito pouco isso. Mas normalmente se diz que o ovo tem uma validade de até 30 dias. Esse aqui é diferente. Dificilmente você vai consumir um ovo com mais de 2 ou 3 dias da data de postura, porque são feitas as coletas diariamente, né, embalados diariamente e fornecidos ao mercado. Então, eu faço isso não é por propaganda não, é porque eu sou bairrista e eu defendo aquilo que é produzido no Tocantins. Mas eu separei aqui um ovo diferente. Tá vendo aqui, Xará? Esse ovo aqui é maior. E aí a dona Caroline, doutora Caroline e o Douglas estão me dizendo, porque esse aqui tem 2 gemas. É comum ter ovos com 2 gemas? Não, a gente não tem observado com muita frequência ovos 2 gemas aqui. Todo dia a gente encontra ovos assim, tá? Geralmente eles ocorrem em aves no início da postura, ele é mais comum, ou aves mais idosas que ocorrem ovos com 2 gemas. Mas ocorre, todo dia a gente tem alguns. Então vamos encerrar hoje o nosso programa Mundo Agro fazendo a prova dos 9. Mas antes, eu quero falar com 2 colaboradores aqui. O Lucas e o Eliel. Vocês 2 trabalham com ovos o dia todo? Sim. E come ovos? Sim. Não conseguiu enjoar, não? Ainda não. Porque o ovo é bom? Demais. E que jeito almoço, que jeito que você come o ovo aqui? mais frito, cozido, com arroz, com bolo. De todo jeito. De todo jeito. Por isso que vocês é gordinho assim, né? Todo saudável. Né? Então tá bom. Satisfeito de trabalhar na granja? Sim. Isso é que é importante, né? A satisfação dos nossos colaboradores. E o Mundo Agro gosta muito de mostrar isso. Aqui no campo, o trabalhador é muito respeitado. E isso precisa ser mostrado lá fora. Mas vamos tirar a prova dos 9, doutor? Vamos lá. Eu vou quebrar esses ovos, ver se tem 2 gemas. Se não tiver, a culpa não é minha. Vou quebrar aqui dentro. Vamos lá, Xará? Olha só. 2 gemas. Fui premiado. Douglas, isso garante que se fosse colocar para chocar esse ovo, nasceria 2 pintinhos ou esse é mito? Seu César, a gente nunca tirou a prova disso. Eu acredito, e pelo que eu escutei falar até hoje, poderia nascer 2 pintinhos se eles fossem engalados, tá? Mas possivelmente teria algum problema na nascência aí. Poderiam nascer com colados, alguma coisa assim, né? Mas sim, é um ovo nutricionalmente, é um ovo que vale por 2. Tá, o dia que eu for comprar, a senhora manda para mim só o de 2 gemas, tá bom? Eu gostei da ideia. Mas nós vamos aqui encerrando mais um Mundo Agro. Hoje o programa com essa alegria, com esse casal simpaticíssimo, que nos deu uma aula sobre como produzir ovos e consumir ovos. Esperamos contar com a sua presença no nosso programa, agradecendo imensamente a sua audiência. E eu espero vocês no próximo domingo, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Até lá! Oferecimento: Grupo J. de Mito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Sicredi. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Sicredi. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins.